Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora, é tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, eu tive que entender, ou seja, o próprio Senhor Jesus me fez entender que na denominação em que eu estava, até 2015, eu pensava que ali se pregava o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Mas eu me enganei, eu fui enganado por muitos anos, por acreditar nisso. Porque quando fui ensinar para os irmãos a verdade segundo as Escrituras, fui perseguido ali dentro daquela denominação onde eu estava. E foi aí que eu constatei, de fato de verdade, que nas denominações de forma geral, não só naquela, o que se pregava não era o evangelho genuíno, não era a verdade. E aqueles que ensinam ou tentam pregar a verdade ali são impedidos, são ameaçados. Isso aconteceu comigo. Por isso eu falo por experiência própria, de que nas denominações é assim que acontece. Eles impedem que a pregação do evangelho genuíno seja anunciada, que a verdade ali, segundo as Escrituras, seja ensinada. E eles impedem, o sistema impede. O sistema de denominações, ou o sistema denominacional impede. A hierarquia que existe ali impede que isso aconteça. Então, não há espaço para aqueles que querem viver no evangelho genuíno e não há espaço para aqueles que queiram falar a verdade, ensinar a verdade segundo as Escrituras, segundo o exemplo do próprio Senhor Jesus. Não há espaço para essas pessoas ali. Então, o que você tem que fazer diante disso? Continuar em denominações para ser cúmplice, conivente e estar consentindo com aquilo ali com aquilo ali que é feito ali? Não. O que você tem que fazer é sair fora, escapar, fugir, nunca mais voltar para esses lugares. Foi isso que eu fiz, porque eu prefiro ficar fiel ao Senhor Jesus e viver no evangelho genuíno e falar a verdade segundo as Escrituras. Eu prefiro isso do que ficar lá sendo um escravo, sendo alguém em quem as pessoas atam fardos pesados demais para as pessoas carregarem, colocando sobre os ombros delas. Isso acontece, meus irmãos. Esses pastores, bispos e apóstolos se aproveitam dos incautos, dos ingênuos, dos inocentes, das ovelhas inocentes e fazem com essas vidas o que eles querem. Eles ensinam o que eles querem. Eles ensinam para elas algo errado, pegando textos isolados sobre dízimos, por exemplo, para querer pegar isso do povo. Querer que o povo, ou seja, os membros de suas respectivas denominações, lhe entreguem 10% do seu salário em dinheiro para eles manterem esses templos construídos por mãos humanas, para que a energia elétrica, para que a conta de água, para que, enfim, esse dinheiro seja usado para a manutenção desse templo construído por mãos humanas. Isso é um absurdo, meus irmãos. E tudo isso está acontecendo nessas denominações, que são templos construídos por mãos humanas, onde
o evangelho misturado dentro do padre pervertido tomou conta. A mentira tomou conta, o engano. As sofismas e os raciocínios falados também. Tudo isso contribui para que esse esquema continue. E a verdade passa fora disso aí. Até o próprio Senhor Jesus está de fora disso. Porque ele nunca iria compactuar ou se conformar ou se amoldar a esse tipo de coisa. Que vem da parte de homens pervertidos. Que estão ensinando coisas erradas para arrastar muitos atrás deles. E assim eles fazem de tudo. Assim eles se deixaram envolver pelo evangelho misturado para o pervertido, pelo cristianismo, pelo comércio, pelo misticismo, por fábulas, invencionices que eles inventam, por espíritos enganadores, ensinos de demônios, pelo erro pela deturpação das escrituras, que é um erro também. E, enfim, várias coisas que acontecem ali. Tudo isso faz com que muitas pessoas também estejam envolvidas e enredadas por isso também, pelos que eles ensinam. É isso que está acontecendo. Essa é a realidade terrível, grave, e que pode estar levando a sua vida para a ruína e perdição. Então, se você quer escapar dessas coisas, o que você tem que fazer, primeiramente, como prioridade, é voltar para o Senhor Jesus. E, por consequência disso, também voltar para o Evangelho genuíno, para permanecer na verdade, para que você viva praticando apenas a sã doutrina que o Senhor Jesus ensinou. Isso tem que acontecer na sua vida. Isso é o melhor para a sua vida. Se você quer viver uma vida em Cristo saudável, perfeita, imaculada, irrepreensível, exemplar, nas denominações você não vai conseguir fazer isso. Porque esse sistema te oprime. Esse sistema te escraviza. Esse sistema é para perverter a sua consciência e a sua fé e te desviar da verdade. Essa é a realidade da qual o Senhor Jesus quer te livrar, quer te arrebatar desse fogo. Então, você tem que tomar essa decisão de querer sair desses lugares e voltar para o Senhor Jesus. Ele é o único pastor e bispo de sua alma, a quem você um dia se converteu. Chegou a hora de você dar valor a ele, e não a denominações criadas pelos homens. Porque o que o Senhor Jesus fez foi edificar a sua igreja sobre a pedra, que é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou seja, é Ele mesmo. Então, a sua vida e a minha vida tem que ser edificada em Cristo. Não podemos nos desviar de Cristo em tempo algum. Nem por denominações, nem por templos construídos por mãos humanas, nem por doutrinas de homens, nem por um outro evangelho, nem por um outro Jesus, nem por um espírito diferente. Não podemos nos desviar, nós não podemos nos desviar nunca do Senhor Jesus, em hipótese alguma. Mas devemos permanecer nele, para que ele permaneça em nossas vidas. Então, meus irmãos, vamos entender isso, para que assim possamos juntos, como igreja, voltar para o Evangelho genuíno e viver em Cristo, para que possamos viver de um modo digno dele, para o seu inteiro agrado. Só iremos conseguir fazer isso se voltarmos para o Evangelho genuíno. Não há outra forma de vivermos para o inteiro agrado do Senhor Jesus sem voltarmos para o Evangelho genuíno. Então, meus irmãos, isso é algo para que possamos nos conscientizar de que isso devemos fazer. O Senhor Jesus espera a nossa atitude em relação a isso. Porque não podemos ficar em cima do muro. Não, temos que escolher um lado. E o lado é o Senhor Jesus, com o Evangelho, com a verdade, com a sã doutrina, com a graça genuína. Então, meus irmãos, todas essas coisas têm que fazer parte de nossas vidas, para que assim possamos
ser pessoas aprovadas pelo Senhor Jesus. Pessoas que não se deixou levar e se enredar por essas coisas erradas que existem por aí. Então, meus irmãos, agora que tudo isso já foi falado, agora nós podemos ter essa oportunidade dada pelo Senhor Jesus de voltarmos para o Evangelho genuíno, como Ele quer. Então vamos cumprir a vontade dEle para o nosso próprio bem, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje também aqui eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Ensinamentos do Senhor Jesus. Sim, meus irmãos, quando o Senhor Jesus veio aqui e se fez carne, como o Verbo de Deus que se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e verdade, ele veio com uma missão. E uma das coisas que ele deveria fazer era ensinar. Mas ensinar coisas certas, coisas úteis, coisas importantes, coisas que têm a ver com o Evangelho genuíno, com a verdade, com a graça. Coisas que deveriam estar sendo aprendidas pelas pessoas. As pessoas deveriam aprender esses ensinamentos e praticá-los e viver por esses ensinamentos dia após dia, sem nunca se desviar deles em tempo algum. Então, quando ele, ao longo do seu período aqui na Terra, quando ele foi cumprindo essa missão, ele ensinou várias coisas importantes, úteis e fundamentais para as nossas vidas. Coisas que as nossas vidas têm que estar fundamentadas nesses ensinamentos. Ou seja, o ensinamento que ele ensinou tem que ser o nosso fundamento, para que assim nunca possamos nos desviar da verdade, nunca possamos cair, nunca possamos tropeçar em tempo algum, nunca possamos nos desviar do ensinamento do Senhor Jesus, mas sim praticá-los de forma fiel e obediente, como Ele quer. Porque da mesma forma que Ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz, nós também devemos ser obedientes ao Senhor Jesus e a tudo aquilo que Ele ensinou, e a tudo aquilo que Ele começou a fazer e a ensinar para sempre. Esse tem que ser o objetivo de nossas vidas. E não se desviar disso. Mas, infelizmente, muitos ao longo da história, até os dias de hoje, se desviaram dessa verdade. Se desviaram porque a sã doutrina para essas pessoas que se desviaram é algo que causava nos ouvidos dela coceiras, ou seja, algo incômodo, algo que eles não aguentaram, o peso dessa sã doutrina, que nós devemos aguentar até o fim, nós devemos suportar a sã doutrina até o fim. Essa sã doutrina pode ser um pouco meio dura, mas é algo importante para as nossas vidas. Algo que vai nos manter com uma qualidade de vida, com um padrão de vida, um modelo de vida que é aquele que o Senhor Jesus quer que vivamos nesse presente século. Mesmo que estejamos no meio de uma geração corrupta e pervertida, mas é por causa desses ensinamentos que Ele quer que nós sejamos luzeiros neste mundo. Sejamos pessoas com vida exemplar, irrepreensível, inculpável, como sinceros filhos de Deus. Tem que ser. Então é esse o padrão de vida que Ele quer. E só iremos alcançar esse padrão de vida se seguirmos os ensinamentos dEle. Então isso é muito importante, meus irmãos. Temos que dar valor a esses ensinamentos. E esse é o objetivo dessa mensagem, que se chama Ensinamentos do Senhor Jesus. Que nós devemos dar valor, priorizar, devemos dar importância, devemos guardá-los, praticá-los. Ele tem que estar em nosso corpo, alma e espírito, em nossa consciência, em nossa vida de fé.
para que a prática da nossa vida seja de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus, para que não possamos fazer nada em desacordo com a sã doutrina que aprendemos dele, para que não possamos fazer nada em desacordo com a sã doutrina que aprendemos dele. Então devemos permanecer nessa sã doutrina até o fim. Ela é muito importante, porque é isso que vai fazer com que nós, quando chegarmos no final da nossa carreira, possamos ser aprovados e não condenados. Porque muitas pessoas que ao longo desse período se desviaram da verdade e não quiseram mais voltar para a verdade, quando chegarem no final vão ser reprovadas, vão ser condenadas. Mas aqueles que perseveraram até o fim, na sã doutrina, na graça genuína, no evangelho genuíno, perseveraram em fidelidade para com o Senhor Jesus, esses vão chegar no final e vão ser aprovados para entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tudo tem que acontecer por causa dos ensinamentos do Senhor Jesus. Muito importante para nossas vidas, são essenciais, são imprescindíveis. Não podemos negligenciar em tempo algum. Então, meus irmãos, o objetivo dessa mensagem vai ser esse. Vai ser nos esclarecer sobre essa questão dos ensinamentos do Senhor Jesus, que já estão nas Escrituras. Os ensinamentos do Senhor Jesus já estão nas Escrituras, nas epístolas dos apóstolos também, para o nosso aprendizado total e perfeito, para que assim esses ensinamentos possam construir em nós um edifício, uma casa espiritual edificada, para que possamos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio do Senhor Jesus, porque foi Ele que nos ensinou. Ele foi o único mestre perfeito que Deus enviou para nos ensinar. Então, devemos estar maravilhados da doutrina que Ele nos ensinou, que Ele nos deixou para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento neste mundo. Então, o objetivo dessa mensagem é esse, esclarecer sobre isso. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras. Como eu já falei, pelas Escrituras, principalmente as Escrituras da Nova Aliança, ou seja, do Novo Testamento, instituído com base em superiores promessas, é nessas Escrituras que estão muitas coisas que o Senhor Jesus ensinou para cada um de nós. Então eu vou ler um texto aqui que fala sobre isso. Esse texto está aqui no Evangelho segundo Mateus. Está escrito assim: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então, meus irmãos, em toda a nossa irmandade espalhada pelo mundo, em todos aqueles que são irmãos em Cristo, nenhum de nós pode chamar o outro de mestre. É errado. É errado. Pelo que o Senhor Jesus já disse aqui. Por quê? Por que isso é errado? Por que eu não posso te chamar de mestre e você não pode me chamar de mestre? Porque um só é vosso mestre. Porque um só é nosso mestre, que é o Senhor Jesus. E todos nós somos irmãos. Eu e você somos irmãos. E é assim que devemos nos chamar, de irmãos, e não de mestres. Esse negócio de chamar uma outra pessoa, um outro irmão que você conhece mestre, é errado. O Senhor Jesus ensinou isso. Então vamos aprender essa lição do próprio Senhor Jesus. Mas ele prossegue dizendo: A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, meus irmãos, neste mundo, neste planeta Terra, não podemos chamar ninguém de Pai, como muitos fazem por aí. Chamam aquele homem lá de Papa, chamam outros homens de Padre. Não, meus irmãos, isso é errado. Não é certo, é errado.
E não podemos fazer o que é errado, mas sim o que é certo. E o que é certo é o que está escrito aqui. Um só é nosso Pai, aquele que está nos céus. Ou seja, o Senhor Jesus está se referindo ao nosso Deus e Pai. É a Ele que devemos chamar de Pai. Só a Ele, é mais ninguém. Nenhum outro ser humano que você conheça, que você veja, você pode chamar de Pai. Em tempo algum você não pode fazer isso em tempo algum. É errado. O ensinamento certo é que você chame apenas a Deus de Pai, para sempre. Porque um só é nosso Pai, aquele que está nos céus. Ele sim deve ser chamado de Pai, o nosso Criador, aquele que criou tudo que existe, aquele que enviou o Senhor Jesus, aquele que por sua graça nos salvou. É a esse que devemos chamar de Pai. Então vamos aprender isso. Mas ele continua: nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Então, meus irmãos, não podemos chamar ninguém de guias, ou seja, não podemos chamar ninguém de pastores. A palavra guia aqui significa pastores. Não podemos chamar ninguém neste mundo, seja ele quem for, de pastor. É errado. Por que é errado? Porque um só é nosso pastor, o Cristo. Só o Senhor Jesus é nosso pastor. Nós nos convertemos ao pastor e bispo de nossas almas. Está escrito na Epístola de Pedro. Leia lá. É verdade. Confirmando isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Que só Ele é o nosso pastor. Só Ele é nosso guia. Então nós devemos seguir a esse guia. Nós não devemos chamar ninguém de pastor, a não ser o Senhor Jesus. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Está escrito. Leia no Evangelho segundo João, ali no capítulo 10, que você vai ver. O mercenário que não é pastor vê vir o lobo e foge. Então o lobo vem, arrebata as ovelhas e dispersa. Então, meus irmãos, o mercenário não é pastor, mas o Senhor Jesus é o pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas têm que o conhecer. Ele conhece as ovelhas e as chama pelo seu próprio nome. Então esse é o pastor que nós devemos seguir, porque só Ele é o nosso guia, só Ele é o nosso pastor, o Cristo, e mais ninguém. Nenhum outro homem pode exercer esse ofício que o Senhor Jesus tem, de ser o nosso guia, o nosso pastor. É só a Ele que foi otorgado esse direito pelo próprio Senhor Deus que o enviou. Então só Cristo é o nosso pastor, só Cristo é o nosso guia. E Ele tem que ser o nosso guia até a morte. Ele tem que ser o nosso pastor até a morte. E mais ninguém. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, meus irmãos, devemos sempre buscar sermos humildes de espírito. Devemos sempre buscar nos humilharmos diante do Deus vivo, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, possa nos exaltar. A nossa exaltação depende disso. Primeiro, temos que nos humilhar diante de Deus, para que depois, se Ele vê que essa nossa humilhação é feita de forma sincera, aí sim Ele pode nos exaltar no tempo oportuno, que Ele quiser, quando Ele quiser. Então, não podemos ser arrogantes, prepotentes, não podemos ser autossuficientes, não podemos pensar que somos alguém ou alguma coisa, não podemos ter esse orgulho em nossas vidas. Não, o Senhor Jesus não quer que isso aconteça em tempo algum. Porque aqueles que têm esse orgulho em suas vidas, esses serão humilhados.
esses serão humilhados. Mas aqueles que têm humildade, permanecem humildes de espírito, sempre, e nunca se exaltam em si mesmos, esses serão exaltados. Então, meus irmãos, não caia no mesmo erro de Herodes, que quando ouviu aquelas palavras, aceitou aquelas palavras, se exaltou, aceitando aquelas palavras, nas quais as pessoas diziam que não era a voz de um homem, e sim de Deus. E ele aceitou aquelas palavras. Ele ficou orgulhoso, aquelas palavras o deixaram orgulhoso. E aí, o próprio Deus, e ele morreu fulminado. E ele foi comido de vermes, expirando. Então, meus irmãos, não caia nesse engano de se exaltar a si mesmo, mas permaneça em humildade. É assim que o Senhor Jesus quer que você faça. Então, meus irmãos, temos que andar de acordo com esses ensinamentos e não nos desviarmos dele em tempo algum. Porque isso que o Senhor Jesus falou aqui é para praticarmos hoje, sempre de acordo com o que está escrito. E esse texto é muito claro e simples de se entender. Não tem como ter dúvida, não tem como ter erro. Não, meus irmãos, mas esse texto é para que possamos acertar de acordo com a verdade que o Senhor Jesus ensinou aqui. Então, que isso possa acontecer com todos nós. Então, agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Ensinamentos do Senhor Jesus. E ela começa assim: está escrito, e ele passou a ensiná-los, dizendo: meu irmão, o Senhor Jesus é o nosso único mestre. Ele é o único que perfeitamente pode nos ensinar com sua doutrina, como quem tem autoridade. Sim, meu irmão, somente os seus ensinamentos podem nos deixar maravilhados e podem nos manter em todo o tempo neste mundo no perfeito padrão de vida saudável, irrepreensível, imaculado e exemplar que o Senhor Jesus quer. Por isso, hoje, os discípulos do Senhor Jesus têm que dar o devido valor à sã doutrina do Senhor Jesus, deixando ela reger as suas vidas inteiramente, dia após dia. Sim, porque a sã doutrina do Senhor Jesus é uma relação de princípios essenciais para aperfeiçoar todas as áreas da vida dos discípulos do Senhor Jesus, pois ela nos ensina a ter domínio próprio, a não ficarmos ansiosos, a se irar e não pecar, a não viver em bebedices e glutonarias, a ter estabilidade na família, a não julgar as pessoas, a obedecer às autoridades constituídas por Deus, a fazer o bem a todos sem acepção. Sim, meu irmão, a sã doutrina do Senhor Jesus nos ensina a sermos simples e prudentes, a sermos humildes de espírito, a termos paz com todas as pessoas, a fazermos ação social, a perdoar, a termos paciência, a termos a nossa palavra temperada com sal, a não sermos como os hipócritas, e há muitas outras coisas que se praticarmos, farão sim que possamos ter vida exemplar e contarmos com a simpatia de todos em nossa época. Meu irmão, o Senhor Jesus é o nosso único mestre e ele já ensinou muitas coisas para que nós, como seus discípulos, possamos aprender para fazermos o que é certo e não o que é errado. Porque os discípulos do Senhor Jesus hoje não podem confiar em si mesmos por se considerarem justos e assim desprezar os outros. Leia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Meu irmão, outra coisa que o Senhor Jesus, o nosso único mestre, ensinou para os seus discípulos
e que hoje nós devemos aprender é não causar perturbação em nosso espírito por causa de insegurança ou medo, e não ter em nosso espírito impaciência e opressão, e nem inquietação intensa que causa aflição. Leia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Meu irmão, um dos discípulos do Senhor Jesus, que ouviu o Senhor Jesus ensinar isso em sua epístola, escreveu sobre o que devemos fazer com essa doença chamada ansiedade. Leia na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, nos versículos 6 e 7. Meu irmão, outra coisa que o Senhor Jesus, o nosso único mestre, ensinou aos seus discípulos foi sobre oração. E nisso ele mesmo deu exemplo, pois orava a Deus diariamente e queria que os seus discípulos também fizessem o mesmo. Leia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Meu irmão, os outros ensinamentos que o Senhor Jesus, o nosso único mestre, deixou para os seus discípulos hoje já estão nas Escrituras. Então, leia e pratique para a própria firmeza e edificação de sua vida em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, todo ensinamento útil, importante e saudável para as nossas vidas já estão nas Escrituras. Foram deixados ali, foram escritos, para que hoje possamos ler e aprender. E quando aprendemos isso, devemos praticar constantemente, diariamente. E quanto mais praticarmos, mais iremos nos aperfeiçoar. Então esse é o objetivo desse ensinamento, contribuir para a nossa própria perfeição, para a nossa própria edificação, para o nosso próprio crescimento, para que assim a prática constante desses ensinamentos possa gerar bons resultados, não só na nossa vida, mas como no mundo de forma geral. Porque é necessário que assim aconteça. Então nós devemos compreender isso, para que assim outras pessoas possam também querer esse ensinamento. Quando nós praticarmos esses ensinamentos diante das pessoas, elas possam ver a nossa vida exemplar por causa desses ensinamentos. E elas possam também querer isso para as suas vidas. Assim, elas, pelo nosso próprio testemunho, vão começar a dar valor ao próprio Senhor Jesus, que é aquele que nos ensinou. E elas também vão começar a seguir esses ensinamentos. E esses ensinamentos vão contribuir para que elas possam chegar no final aprovadas. Então, meus irmãos, isso é importante demais para as nossas vidas. São coisas indispensáveis. Não podemos nos desviar disso em tempo algum. Como infelizmente muitos hoje já fizeram. Eles erraram. Eles se desviaram do santo mandamento que um dia lhes foi dado. Eles se desviaram do ensinamento que receberam. E caíram no erro. Caíram em outro evangelho. Abraçaram um outro Jesus. Estão seguindo um espírito diferente. A mente deles se deturpou por causa disso. A fé deles foi deturpada também. E assim eles caíram nesse erro. Mas essa mensagem de hoje é para que possamos rever. Para que possamos rever o que temos aprendido por aí nas denominações. Para vermos se está de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus ou não. E se não está, como eu tenho certeza que não está, então devemos repelir esses ensinamentos, se desviar deles, desses ensinamentos errados, que não contribuem em nada para o nosso aperfeiçoamento. Pelo contrário, só contribuem para a nossa ruína e perdição. Então, meus irmãos, os ensinamentos do Senhor Jesus é para manter as nossas vidas salvas disso aí. Longe disso, para fazer com que as nossas vidas possam repelir isso, sentir nojo e vergonha dessas coisas
ojeriza, ódio por esses ensinamentos, para que nunca possamos nos amoldar, ou se conformar, ou se deixar envolver e se enredar por eles em tempo algum, como infelizmente muitos hoje estão fazendo por aí. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus, nosso único mestre, Ele quer que sigamos os ensinamentos dele dia após dia, até o final de nossa carreira. Não importa o tempo que resta de nossa peregrinação, isso tem que acontecer em todo o tempo, para que quando chegarmos no final, possamos chegar no final aprovados, para entrarmos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos fazer assim, para o nosso próprio bem, em nome do Senhor Jesus. Amém.